Olá, você que está nos ouvindo. Eu me chamo Celina. E eu me chamo Nayane. E nesse podcast, o tema que vamos apresentar para vocês é a chinesização e a relação da China com as religiões. Tá, mas o que é a chinesização? Bom, a chinesização ela vai ser uma ideia da absorção de elementos estrangeiros pela cultura chinesa, que vai dando para eles umas características únicas. Esse fato vai ocorrer muito durante a história da China, uma vez que assim, dando um foco para as religiões, que é o tema desse podcast, os sistemas de crenças vão ser mesclados às características da cultura chinesa, eles vão sendo adotados. Um exemplo disso é o budismo, né? No caso do budismo, não se sabe ao certo a forma como o budismo surgiu na China, já que foi há muito tempo atrás. Mas tem teorias que dizem que o budismo foi introduzido gradualmente na China pela chegada de monges que vinham da Ásia Central e que aos poucos monges chineses empreenderam viagens à China para aprender o sânscrito e poder traduzir o cânone budista na língua chinesa. Mas também tem diversas outras teorias que acabam sendo muito curiosas. Uma teoria que eu gostei muito de ver foi a teoria de que o imperador Ming-Ti, que reinou durante a dinastia Han, sonhou com um deus de ouro e pensou que esse deus fosse o Buda. E para entender melhor essa visão, ele enviou representantes para a Índia para poder aprender mais sobre o Buda. Esses conselheiros trouxeram de volta o Sutra budista e abrigaram as escrituras em um templo perto da capital. E é dito que pode sim ter alguma verdade nisso, como também pode ter alguma verdade nas outras versões, mas os relatos históricos eles se concentram bem mais na versão que foi citada no início, sobre ter sido uma introdução mais gradual do budismo através das rotas comerciais. Nossa, mas assim, de fato, o budismo ele vai chegar há muito tempo na China. Existem outras teorias de como ele chegou ou de como foi essa mistura? Sim, tem muitas teorias de como essa mesclagem apareceu. E à medida que as ideias budistas se espalharam de comerciantes indianos por toda a China, partes da fé foram adotadas. Algumas ideias budistas se misturaram com crenças semelhantes que já existiam, como o taoísmo, e tanto o budismo quanto o taoísmo se concentravam em crenças e rituais mágicos. E por causa disso, muitos chineses acharam fácil misturar esses dois sistemas de crenças. Por causa disso, os seguidores chineses do taoísmo também tinham outra história de origem sobre seu fundador. Peço desculpa porque eu não sei falar o idioma, mas o nome do fundador era Lao Tzu. Eles acreditavam que o fundador viajou para a Índia, onde ele renasceu como Buda. E essa crença acabou ajudando a unir as duas fés. Uma outra versão dessa mesclagem é que, como muitos conceitos do budismo indiano não correspondiam às realidades chinesas, foram utilizados termos taoístas, que acabaram fazendo com que o budismo fosse se mesclando com a religião taoísta e acabasse assumindo características chinesas, que se adaptaram à cultura chinesa, e nisso acabou resultando na criação de escolas chinesas que não correspondiam às escolas indianas que existiam na época. Mas com relação a isso que você nos falou, os chineses vão conseguir manter as práticas que eles adquiriram com os indianos? Algumas sim. Um exemplo disso é as crenças mais tradicionais, como o Karma e o Nirvana. Com o tempo, essas doutrinas centrais do budismo acabaram se tornando sinicizadas, né? Elas foram alteradas pela influência chinesa. Por exemplo, muitos imperadores chineses tinham um fascínio pela imortalidade e, como resultado disso, muitos membros da corte tentaram criar tônicos que prolongariam a vida do imperador na Terra. É muito comum a gente ver essa cena até quando a gente assiste séries chinesas da época histórica, das dinastias. Sempre acaba vendo as empregadas, né, as servas, levando algo para o imperador beber, que eram tônicos. Então, é muito comum a gente ver sobre isso. Só que alguns desses elixires acabaram causando a morte de algum desses imperadores na tentativa de prolongar a vida deles, né?
Mas esse foco de prolongar a vida na Terra e alcançar a imortalidade se tornou entrelaçado com algumas práticas budistas, como a iluminação, no caso Nirvana, e dessa forma, para muitos chineses que adotaram as crenças budistas, a ideia do Nirvana se transformou em algo diferente da definição de Nirvana na Índia. Uma das formas mais populares de budismo na China e no Japão é a escola de terra pura, a Pure Land School. Ela acredita nos sutras indianos, mas tem um foco diferente do budismo indiano. É dito que, enquanto na Índia o renascimento na Terra Pura significava uma ruptura completa com a vida terrena, que era considerada uma vida de sofrimento, na escola chinesa da Terra Pura significa uma extensão da vida terrena. O budismo quadrado acabou se tornando cinicizado e foi alterado por um público chinês e combinado com outras crenças chinesas, como citado em cima o taoísmo e práticas de culto mais tradicionais. Mas agora a questão é, como e por que o budismo mudou depois que foi trazido para a China? Então, alguns estudiosos dizem que podem ter acontecido erros na tradução dos escritos budistas para o chinês. Mas será que esses erros de tradução levaram a uma forma diferente do budismo na China do que a praticada na Índia? Ou então, as diferenças entre o budismo chinês e o indiano eram resultados de outros fatores? De novo, eu não vou saber pronunciar o nome, mas Kennedy Kwan Chang-Chien acredita que o budismo passou por um processo gradual de sinicização. E nesse processo, os chineses estavam dispostos a aceitar o sistema de crenças porque ele se encaixava nas crenças e práticas que já tinham, como o taoísmo. Só que, para que os chineses abraçassem totalmente o budismo, a fé foi organizada num formato mais ordenado. Um exemplo é a classificação dos sutras budistas de acordo com períodos cronológicos, o que pode ser atribuído à preferência chinesa pela história. Durante os séculos após a introdução do budismo na China, um enorme corpo de literatura transmitindo a mais ampla variedade de doutrinas e ideias foi traduzido para o chinês. E esse enorme corpo de literatura deve ter sido uma fonte constante de espanto para os chineses, já que como um indivíduo poderia pregar uma variedade tão grande de ensinamentos durante seu breve período de vida? E além disso, como explicar as numerosas diferenças doutrinárias ensinadas? Eram esses problemas que acabaram levando os budistas chineses a empreender a tarefa de organizar e classificar todo o corpus, a coleção da literatura, de acordo com períodos e doutrinas. E ao classificar os sutras de acordo com períodos cronológicos, os chineses conseguiram trazer alguma ordem a esse caos. Foi mais fácil para a população chinesa aderir ao budismo. Só que não foi só com o budismo que aconteceu essa mesclagem, Que eu me lembre, eu vi algo sobre o islamismo também ter sofrido essa mesclagem. Sim, o islamismo ele vai ser realmente outra religião que vai passar por esse processo de chinesização. O islamismo ele vai chegar lá na China na época da Rota da Seda. Ele vai vir com essas pessoas e ele vai ter seus elementos, vários deles, envolvidos na cultura chinesa. Um exemplo, na questão mais arquitetônica, vai ser uma mesquita que ela chama a Grande Mesquita de Qian, que ela possui uma arquitetura que ela é tipicamente chinesa, mas se vocês jogarem na internet uma foto dela, vocês vão ver, ela realmente tem uma arquitetura chinesa, mas ela tem escritas em árabes, ela é realmente grandiosa e dá para ver claramente essa mesclagem da cultura com a religião. Vão existir outras mesquitas pelo país, mas elas são meio escondidas, já que durante a Revolução Cultural Chinesa a religião ela foi proibida. Então as pessoas que seguiam as mesquitas foram muito oprimidas, foram muito perseguidas, e vão existir alguns grupos étnicos que vivem com a união dessas características. Esses grupos vão descender desses povos que
foram perseguidos e que vão conseguir manter a religião no país, só que de uma forma adaptada, né? Vai ser de uma forma mesclada, ela vai se unir à cultura chinesa. Outro exemplo da modificação sofrida foi na questão da alimentação, onde se vê muitos pratos que seguem com ingredientes tipicamente árabes, mas que as técnicas de preparação são mais voltadas à cultura chinesa. Um outro exemplo também que é bem interessante vai ser a questão da caligrafia. A caligrafia islâmica vai ser um outro elemento que vai sobreviver ao tempo, que vai sobreviver às perseguições, a tudo que aconteceu na época, e ela vai também, assim como todos os outros elementos, ter a adoção de características tipicamente chinesas. É muito interessante ver isso, né, essa mesclagem que essas religiões sofreram, mas eu achei bem curioso que quando a gente pesquisa sobre as religiões na China, algo que aparece bastante é a questão do catolicismo. No caso, o catolicismo também passou por esse processo de chinesização? Realmente, a questão do catolicismo é uma questão interessante, porque é até difícil a gente falar de religião e não falar do catolicismo. E com relação a ela, em dados momentos da história da China, a religião ela vai aparentar estar exterminada, mas em outros momentos já nem tanto, já que ela vai permanecer no território chinês, mas ela vai conseguir permanecer sem a perda, né, da relação dela com o Vaticano, mas vai ser de um jeito meio impossibilitada, ela vai ter algumas dificuldades. Uma coisa que acontecia na China com relação ao catolicismo era a sua relação entre a China e a Santa Sé, que, para quem não conhece, a Santa Sé é a cúpula da Igreja Católica que vai ser chefiada pelo Papa, e ela é composta por um conjunto de órgãos que vão administrar tudo que o Papa vai realizar, eles vão administrar as missões que o Papa vai fazer e como ele vai agir em seus compromissos e tal. A Santa Sé é para isso, e ela normalmente, na época da China, ela aprovava as ordenações episcopais. Então, mas não tinha um documento que comprovasse ou que estabelecesse essa religião, algo obrigando isso a acontecer. Era mais um acordo, mais algo que acontecia assim informalmente, mas não tinha nada estabelecido, nada comprobatório. Mas lá em torno do ano de 2006, as ordenações que aconteciam sem essa autorização foram várias pegas, que fez com que a Santa Sé não gostasse e acabasse considerando elas ilícitas, por justamente não ter essa autorização prévia, que novamente não era algo que assim, era obrigado, era apenas algo que acontecia, uma relação mais informal, de boca a boca, uma conversa, e que deveria acontecer, mas não rolava. E com relação ao catolicismo, um resumo, a ideia do catolicismo na China, a religião em si ela não vai conseguir ser nacionalizada. O Estado chinês não vai conseguir fazer com que a religião passe por esse processo de chinesização, justamente pela essa relação forte que ela tem com o Vaticano e com a Santa Sé. Muitos órgãos na China vão ser criados para tentar tanto separar essa religião do Estado chinês, quanto para muitos movimentos vão acontecer para tentar fazer essa aderência, mas o catolicismo em si, ele não vai passar por esse processo, ele vai acabar seguindo do jeito que é, digamos assim, mas ele não vai passar pelo processo de chinesização. Mas a gente está falando aqui das religiões, né, e como ela se mescla à cultura chinesa, e é interessante ver isso, né, como aconteceu com o budismo e o islamismo, que claramente se mesclaram, mas o catolicismo que não se mesclou. Mas em relação a quem não segue uma religião, as pessoas que não tendem a ter uma religião, não praticam uma fé, como que esse grupo vai aparecer na China? Então, enquanto eu pesquisava, eu achei isso muito curioso. Eu acho que é curioso dar atenção a essa falta de crença, porque assim,
A China é o país mais populoso do mundo e, surpreendentemente, é o país mais ateu do planeta. No caso, quando se trata de número de ateus, né? Essa porcentagem ultrapassa 45% da população chinesa. E um dos fatos que contribui para isso é que o Partido Comunista Chinês não aceita membros que se envolvam com práticas religiosas, o que abrange cerca de 80 milhões de chineses. Eu realmente achei isso muito interessante, porque tem toda a questão das religiões se mesclarem na cultura chinesa para os chineses poderem aderir mais, e mesmo assim a maior parte da população é ateia. E é interessante ver o processo, porque elas não só vão se mesclar, mas vão aderir à vivência, né? Porque os povos, isso vai impactar em várias áreas diversas, como você falou da questão do ateísmo, que vai impactar na política do país, já que para entrar você tem que ser ateu. É interessante ver, porque como a China fez para trazer essas religiões, para aderir a essas religiões e conseguir mantê-las no seu país, de modo a mesclar suas culturas. Sim, é bem interessante ver como isso aconteceu no caso do budismo. Teve a questão da tradução também, naquela época tudo era passado pela fala, então fica a questão de como isso impactou a mudança, quão diferente ficou. E pra gente concluir aqui, vale lembrar que nós não somos especialistas no assunto. Foi realmente o assunto que a gente achou interessante, no caso eu adorei pesquisar sobre isso, porque é realmente uma área que eu gosto. Nós achamos interessante para trazer do episódio do podcast. A gente tentou apresentar com base nas pesquisas, né? E claro, muito respeito a todas as religiões. Eu fiquei muito mais interessada em pesquisar mais a fundo sobre isso. E esse processo, ele é extenso, né? Mas, novamente, como a Nayeli apresentou, a gente fez com muita pesquisa científica e não tentando desrespeitar ninguém. Mantendo o máximo de respeito possível por todas as religiões. Eu fiquei muito interessada a aprender a fundo sobre o budismo, tanto indiano quanto o chinês, porque é muito interessante ver as mudanças e a questão do islamismo na China também. O islamismo não é uma área que eu estude tanto, mas eu achei bem interessante, algo que dá vontade de estudar. E eu espero que vocês tenham gostado e nós recomendamos vocês a, se bater um mínimo de curiosidade, pesquisar um pouquinho sobre isso também, porque é um assunto muito interessante. E é isso. Esperamos que tenham gostado e tchauzinho!